Tá funcionando. Jesus, funcionando aqui. Boa noite, graça e paz do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 24, no verso 36 em diante. E a minha responsabilidade aqui, a caminho minha responsabilidade tá difícil aqui, ó. Vai baixando tudo aqui. Minha responsabilidade aqui com vocês nessa noite é falar sobre a missão da igreja de ser diaconal. Então eu escolhi esse texto porque eu vejo aqui alguns indícios sobre ser uma igreja diaconal, né? E eu acredito que esse tema é um tema de suma importância hoje para a comunidade cristã. Pelo que o Carlinhos já falou, né? Carlinhos, ele é um cara sensacional, eu tenho grande admiração pelo Carlos e fico impressionado pela capacidade intelectual desse homem e pela humildade dele, né? A gente fica até envergonhado depois de assumir um pouco tudo depois que ele fala, né? Porque tem uma capacidade humana impressionante, né? E então, pelo que o Carlinhos falou, se você não entendeu, depois ele pode desenhar para você, aí quem sabe você vai entender. Porque corintiano de vez em quando tem que desenhar para ele entender. Você consegue entender. Na verdade, a igreja que se torna um supermercado e Deus se torna o balconista e você se torna o cliente, é difícil identificar o evangelho nessa religião, onde as pessoas vêm como cliente e o templo só é um supermercado para você pegar aquilo que você deseja. E o Deus é o balconista para responder ou para entregar aquilo que você precisa. Então é difícil fazer uma inversão desse valor hoje, sendo que o serviço que a comunidade tinha que prestar, ela esquece o seu papel diaconal, porque ela vem como mendigo, né? Ela vem como mendiga, ela vem para pedir só. Ela não se coloca no caminho, ela está à beira do caminho, esperando a bênção chegar. Então isso é muito difícil. Hoje a gente encontrar uma igreja e ela já sabe qual é o papel dela na sociedade e que não é estar dentro de quatro paredes, né? Mas é estar na sociedade para mudar essa sociedade e dar uma nova vida, né, para a sociedade. Então eu queria ler com vocês aqui a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, verso 36 em diante. E eu queria sinalizar, né, algumas coisas que nós deveríamos ter como igreja diaconal. Diz assim a Bíblia: falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito ou um fantasma, mas ele lhes disse:
que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Palpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou, e acontecendo que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevados para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento tão marcante nas nossas vidas, que nós possamos aqui refletir sobre o exercício de ser igreja. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos desafie hoje, que o Senhor nos levante como igreja que o Senhor quer que nós sejamos. E que Deus, a partir de que tudo que eles ouviram do Antônio, do Carlos, eles possam colocar em prática. E que, Senhor, o Senhor possa eliminar toda a barreira de comunicação que possa existir entre nós, e que o Senhor possa se fazer presente sempre na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então esse texto é interessante, porque essa história está falando sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante como Lucas escreve, porque Lucas está escrevendo no ano 70 aproximadamente, da nossa época. E no ano 70 a igreja estava sendo perseguida por Nero, e também o templo já estava tinha sido destruído. Então eles estavam sem referencial, tanto o povo judeu como o povo cristão estava sem referencial de perdão, estava sem referencial de busca de eliminação de pecado. E também nesse ano o império ele colocava um imposto muito alto sobre as outras nações que não queriam ter o imperador como Deus. E eles cobravam aproximadamente 9 toneladas de ouro por ano, de cada nação que não queria ter o imperador como Deus. Então Israel estava empobrecido, e também os cristãos estavam sendo perseguidos, porque eram de uma outra seita e que falavam que o Deus do judaísmo não era o Deus dos cristãos, e o Deus dos cristãos era o Cristo, e por isso havia uma perseguição. Tanto é que também existia um imposto sobre os produtos ou sobre os peixes que eram pescados na Galileia nessa época. Para você ter uma ideia, todo pescador ele tinha que pescar muito para poder pagar os seus impostos. Então, de cada pesca, 70% da pesca ia para o Império Romano. Por isso que a gente vê Lucas falando sobre uma pesca maravilhosa que abundou, porque a necessidade era muito grande. E Lucas, ele é um referencial para o evangelho da marginalidade e da pobreza. Então, quando a gente pensa no milagre que Jesus está fazendo da pesca maravilhosa, a gente pensa da seguinte forma: puxa, é um monte de peixe, mas 70%
e iria para o Império Romano. Então é claro que o corintiano deve estar pensando, mas quanto que é 70%? Então aí a gente tem que explicar. Cada 100 peixes, 70 peixes iria para o Império Romano, né? Para você poder entender e não ficar fora, né? Porque a gente não quer segregar você, a gente quer que você seja incluído, né? Então, o imposto era muito alto, quem tinha iniciativa privada, quem tinha comércio. Então o Império Romano, ele de verdade abusava da sua autoridade. Então os cristãos estavam oprimidos. Então já havia muitas pessoas que tinham sido queimadas, famílias enterradas vivas nessa época. E Lucas vai escrever nesse contexto, num contexto que as pessoas deveriam de ter coragem para sair do seu ambiente de medo, para enfrentar o império e para fazer com que a fé continuasse. Então, essa história que Lucas conta, ele conta de uma forma tão interessante, porque os discípulos estavam fechados numa sala, e todos estavam fechados porque eles estavam com medo. Estavam com medo da perseguição religiosa e com medo da perseguição política, porque o Deus que eles seguiam, o mestre que eles seguiam, tinha morrido e ele não apareceu mais. E aí Lucas começa a expressar essa história. E aí é interessante que está todo mundo na sala e Lucas ele fala assim que o Cristo apareceu no meio deles e diz: a paz seja convosco. E a Bíblia não fala que se ele abriu a porta, se ele pulou a janela, se ele veio de cima. A Bíblia fala que só ele apareceu. E quando nós vamos perceber, lendo a história, você vai ver que a palavra apareceu surpreendentemente. Então ele apareceu do nada. Imagina, né, alguém aparecer do nada aqui e falar: a paz seja convosco. Não ia sobrar a janela, né? Então, é desse jeito, ele apareceu, e ali por ele aparecer, as pessoas ficaram com medo, pensando que era um espírito, era um fantasma, e ficaram assustados. E eu queria dar um exemplo, assim, o pastor dessa igreja, pensa, ele morre, esse cara. Aí o desejo dele é dele ser velado nessa igreja. Aí a urna, ou o paletó de madeira, sei lá como você quer expressar, vem aqui para dentro do templo. Esse templo fechado, todo mundo chorando, uns chorando, outros dando risada, porque o pastor não dá para agradar todo mundo, né? Então uns contando piada, outros chorando, né? Porque isso é o que acontece no velório. E aí todo mundo, né, na hora de fechar a urna, todo mundo se aproxima, porque esse é o movimento, né, cotidiano de um velório, né? Todo mundo vai se aproximando da urna, uns vão falando graças a Deus, outros falam: puxa vida, que pena, né, que o cara está indo embora e tal. Mas aí quando está quase fechando a urna, de repente, pum! O cara levanta e fala: e aí, gente, beleza? Estou de volta. Nossa, o que ia acontecer nessa reunião aqui? O que ia acontecer nessa reunião? A porta ali não ia dar tempo, né? Porque não ia dar para passar todo mundo correndo ali, né? Alguém ia se enfiar através desse quadrilátero aqui. A janela não ia dar conta, ia ter gente em cima do ar-condicionado. Surpresa. E foi isso que aconteceu, eles ficaram assustados. Imagina, numa casa, o cara aparecer do nada. Alguns pularam atrás do fogão, outros atrás da geladeira, uns se enfiaram debaixo do colchão, outros pularam atrás do sofá. É isso que aconteceu, né? E aí Jesus começou a falar: gente, vem cá ver, sou eu mesmo. Chega aí, né? Tocaram ferida aqui, você vai dizer que sou eu. Talvez o corintiano não sabe o que é ferida, mas pereba o corintiano. Tocaram pereba aqui que você vai ver, sou eu mesmo. Aí os corintianos todos vão lá e tocam na pereba. E aí Jesus, ainda eles não estavam acreditando que era Jesus. E aí Jesus falou: pô, cara, eu estou com uma fome, né? Passei 3 dias ali sem comer, está até alguma coisa para comer, né? Talvez com o corintiano fome, também não pode entender, lá é melhor, né? E ali eles começaram
Atenção que nós vamos comer. Pedrão já saiu desesperado, já acendeu o fogo, abriu a geladeira estava farta, tinha um pedaço de peixe e um pau de mel. Ele já meteu o peixe na frigideira, fritou e levando o prato, falou para os discípulos, vamos lá que agora ele vai multiplicar. Sentou na mesa, todo mundo babando, ele comendo, e ele não multiplicou aquele dia, você viu, né? Comeu sozinho. Também, depois de 3 dias sem comer, o cara tem que comer tudo sozinho. Então, ele comeu tudo sozinho e começou a falar. Aí ele começou a falar das frases que os judeus tinham que decorar a respeito do Messias. E aí ele passa pelo Moisés, pelos profetas, pelos salmos. E interessante que a Bíblia mesmo declara que eles deixaram de ser corintianos nessa hora. Porque a Bíblia fala assim, e eles abriam o entendimento para entender as coisas. A Bíblia fala isso, né? Eles deixam de ser corintianos quando abrem o entendimento, né? Abriram o entendimento e eles entenderam as Escrituras a partir daquele momento. E aí Jesus fala, bom, vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém e tal, e vocês vão pregar. E quando ele fala sobre a função da comunidade, ele fala, então nós vamos para o aeroporto agora, fica lá em Betânia, eu vou tomar um avião e vou embora. E aí ele toma o avião, vai embora, e todo mundo fica lá olhando, ele subindo, né? Assim, como você vai despedir no aeroporto, você fica, não, vamos esperar o avião ir embora para ver se ele vai mesmo, né? Então aí os anjos aparecem, os pilotos aparecem, falam, meu, o que vocês estão vendo? Esse Jesus que subiu, ele vai descer, do mesmo jeito e tal, se você for ver em Atos. É isso. E aí eles descem alegres, uns falando para os outros assim, puxa, você vai ser testemunha de Jesus. Aí João, você não tem mais o peito para ficar encostado, e você agora, você vai ser testemunha de Jesus. E Pedro fala, puxa vida, agora eu sou testemunha de Jesus. E ali eles vão para o templo, e aí eles já não estão mais na sala com medo, eles já vão ao templo, eles já adoram a Deus, e de lá começa a grande revolução da comunidade primitiva. E essa é uma da história que me mexe e que me move a viver o Evangelho e muitas vezes pensar o que eu estou fazendo aqui nessa terra, e o que eu estou fazendo na minha cidade. E eu queria só compartilhar algumas coisas. Eu separei 50 fatores que pode levar a igreja a ser diaconal, né? Tá bom? Eu queria aqui rapidamente falar para você sobre esses 50 fatores. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é o conceito de paz que Jesus quer dar. A paz que Jesus quer dar para uma sociedade sem paz não é a paz que é simplesmente banalizada pela sociedade moderna, que eu posso ter paz quando eu chego do meu emprego, quando eu chego do meu trabalho, quando eu estou cansado e eu chego em casa, eu posso ligar a televisão, posso assistir um filme e falar, puxa, eu estou em paz, né? Quando eu saio da casa da sogra e chego na minha casa, eu fico em paz por causa disso, né? Está saindo da casa da sogra e tal. E dessa forma a gente elabora a paz com uma consciência que eu posso ter. Então nós individualizamos a paz ao ponto de que nós não percebemos que a paz do Novo Testamento ela não é egoísta. Ela tem a paz só quando o outro tem paz. No Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, as pessoas só poderiam transmitir a paz se o outro tivesse. Se o outro não tivesse paz, eu teria que construir a paz para ele. Por isso que lá em Jeremias 29, 7, se não me engano, ele vai falar para Jeremias, vai, procura a paz da cidade e ore por ela. Então parece que a paz ela é produzida para um fator coletivo e não para um fator individual. Hoje, na pós-modernidade ou na modernidade, nós podemos perceber que a paz foi individualizada, cada um pode ter a sua, mas no contexto neotestamentário, é o outro que precisa ter paz, não eu. Então, quando nós falamos a paz do Senhor, você precisa primeiro pensar que se de verdade ele está tendo paz, porque se ele não tiver paz, eu não posso dar paz para ele, eu tenho que construir a paz para ele. Então é um sistema de construção de paz.
E paz nada mais é do que a eliminação da injustiça. Quando se elimina a injustiça, eu posso ter paz. Quando se elimina a violência, eu posso ter paz. Quando existe equidade, eu posso ter paz. Então é uma construção. E parece que no Sermão do Monte também a Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, mas o Novo Testamento não diz pacificadores. Aqueles que produzem a paz são os produtores da paz. E ele está falando que nós somos os produtores de uma paz. Então, para que a gente possa ter paz, a gente precisa ter equidade. Se não tiver, a gente não consegue ter paz. Então, a paz está ligada com alguns fatores. Ela está ligada no fator econômico, ela está ligada no fator histórico e ela está ligada no fator social. Então, a paz em si, a igreja de Jesus, o primeiro fator que leva ela a ser diaconal é quando ela entende o conceito de paz, que ela tem que ser a produtora de uma paz para todos. E não para todos que estão na comunidade, mas precisa começar a partir da comunidade. E que essa fabricação da paz faça com que essa paz pule os muros, atravesse as janelas e alcance os outros. Então, quando Jesus está falando sobre paz, Ele está querendo tirar o medo. E como que a gente tira o medo numa cidade violenta, insegura, desigual, segregadora, como a cidade onde nós estamos inseridos em qualquer lugar do nosso país? Nós temos que ter pessoas que trabalhem por ela. E para trabalhar por ela, nós precisamos trabalhar em alguns fatores. E que fator eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar no fator social. E aí eu quero dizer sobre paz da seguinte forma: como que nós podemos orar por uma pessoa que está passando necessidade financeira e falar para Deus resolver esse problema? Fala para Deus. Porque aqui, se não me engano, deve ter o culto de oração. O culto de oração é o lugar mais triste da igreja, é o culto de oração. Não sei se você já percebeu, mas o culto de oração é o culto mais triste que tem. Que a pessoa vem aqui e fala assim: oh, estou passando necessidade, estou passando por dificuldade. Bom, é claro que ele não vai falar isso, que ele tem até vergonha de falar isso. Porque se ele falar isso, as pessoas vão qualificar da seguinte forma: não, está implicado. Se ele começar a falar da desgraça que é a vida dele, a igreja qualifica esse cara: não, tem alguma coisa errada com ele. Não, não tem nada errado com ele, tem errado com você. E não entendeu que é a possibilidade de você ser o produtor da paz para esse cara. Se a igreja é diaconal, ela não tem que julgar se a pessoa é boa ou se ela é ruim. Ela tem que ajudar se, não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Aí você vai falar assim: não, mas aqui a gente só ajuda os bons, então tem alguma coisa errada, porque Jesus só veio para os doentes e para os pecadores. Não tem alguma coisa errada com ele. Não, ele é pecador, a gente não ajuda. Então Jesus também não está aqui, porque se ele é pecador, a gente não ajuda, então Jesus vai ajudar. Não é verdade? Então, se nós queremos ser produtores de paz, é aquilo que Jesus diz. Jesus diz no seu Sermão do Monte, né? Você tem que amar não o seu amigo, mas o seu inimigo. Porque Jesus, Deus, Ele faz cair a chuva sobre os bons e maus, e faz nascer o sol sobre justos e injustos. O que significa isso? Significa que a forma de valoração de Deus é diferente da nossa. Porque Deus não está pouco se importando se o cara é bom ou se é ruim. Ele vai fazer o bem do cara. Deus está pouco se importando se o cara é injusto ou justo. Ele vai fazer o sol nascer. Ou seja, ele está dizendo que a forma de julgar tem que ser diferente. Por quê? Porque o que interessa não é o que ele fez, é o que ele é. Por isso que Deus ajuda. Então aí tem um conceito: se nós queremos trabalhar com paz, nós não temos que valorizar ou valorar pelo que ele não é ou pelo que ele é, bonzinho ou malzinho. A gente tem que valorar pelo que ele é. Então,
Trabalhar pela paz significa que você tem que valorizar mais a pessoa do que os seus erros. Então, trabalhar pela paz não significa que você tem que trabalhar por pessoas boas só. Trabalhar pela paz, você tem que trabalhar pelas pessoas más também. Porque aí tem o conceito de que você tem que não eliminar o inimigo que faz o mal, mas eliminar a inimizade que está dentro dele. Por isso que faça o bem. Porque fazendo o bem, a gente vai criar brasa aqui na cabeça daquele que faz o mal. Então, trabalhar pela paz é a prática do bem, para que todos possam ter tudo o que precisam para se trabalhar dignamente e viver dignamente. Então, o primeiro motivo da igreja ser diaconal é que ela tem responsabilidade pela paz da cidade e não pela paz dos membros da igreja. Ela precisa ter responsabilidade de paz. E responsabilidade de paz significa que se a pessoa não pode ter o que comer, eu sou responsável por ela. Se ela não tem o que vestir, eu sou responsável por ela. Se ela não tem o que beber, eu sou responsável por ela. Então, ser produtor da paz é trazer igualdade. Aquilo que eu como, todos têm que comer. Porque é isso que vai terminar com a violência e com a injustiça. Então, trabalhar pela paz é algo que a gente precisa viver. E para viver não é algo que a gente tem que refletir. Se a pessoa tem fome, eu tenho que dar o de comer. Se a pessoa tem sede, eu tenho que dar de beber. Se a pessoa está nua, eu tenho que vestir. Parece que tem um verso assim na Bíblia. Não é verdade? Porque isso vai produzir paz. E eu acredito que eu me converti, já era pastor quando me converti, porque eu tive a minha conversão foi dentro de um prostíbulo, né? Minha conversão não foi numa igreja, foi dentro de um prostíbulo. Eu já era pastor, mas eu me converti só lá. Porque eu ensinei tudo que eu aprendi no seminário, eu ensinei para uma menina de 8 a 12 anos. Tudo que eu aprendi no seminário. O que no seminário ensina? Ensina coisas boas, sim. Em todo lugar ensina coisas boas e coisas ruins, né? E talvez no seminário ensine coisas ruins e algumas coisas boas, né? Então eu aprendi que a gente tinha que ensinar Jesus para a pessoa, ensinar a Bíblia, as histórias da Bíblia, fazer com que ela levantasse a mão, aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, que viesse aqui na frente, que eu punha a mão na cabeça da pessoa e tudo isso eu fiz com essa garota. Toda semana eu encontrava com ela, toda semana, ensinando a Bíblia na calçada, na rua, na marquise, de noite no McDonald's, no Habib's, na padaria, no bar da esquina, comendo torresmo de uma semana que eu estava lá, né? E a gente sempre estava comendo, porque é uma coisa que eu quero parecer com Jesus, comer. Porque Jesus comia, eu também quero. Então, essa menina, depois de 12 anos, ela some, e ela só volta com 16 anos, que eu encontro na rua. Quando eu encontro na rua, eu vou correr atrás dela, ela entra no prostíbulo, eu entro atrás dela, e aí eu pego ela no primeiro andar, ela está grávida, vendendo droga. E quando eu pego ela no primeiro andar, ela para, e senta no degrau, eu sento do lado dela, eu já todo armado com o meu argumento pastoral, ridículo, reducionista, eu falo para assim: o que eu te ensinei? Caramba, você está vendendo droga, está grávida, meu Deus do céu, você está indo para o inferno. Né? É isso que eu pensei na hora. E aí falei um monte para ela chorando, pôs a droga no chão, ainda a barriga grande. Eu nem liguei para a criança, não liguei para a gravidez dela, para o emocional dela. O que eu queria é saber que ela estava imoralmente incorreta. Moralmente incorreta. E aí eu falei para ela: o que você tem para falar para mim? Eu falei: mas eu posso falar? Eu falei: lógico que você pode. Eu queria seguir Jesus, que nem o senhor falou, mas eu não consigo. Ela falou: mas por que você não consegue? É tão fácil seguir Jesus, eu sigo. Eu sigo Jesus, você também pode. Eu falei: sim, tio, mas até ficava feliz
para comer, eu tinha que ficar esperando o restaurante dar comida. Porque se o restaurante não desse comida, eu tinha que lembrar da minha mãe, que minha mãe falava para mim da seguinte forma: filha, quando você está com fome, você dorme, vai esquecer a fome. E o senhor chegava em casa, a tia Silvia estava fazendo uma comida quentinha, porque eu já fui na casa do senhor, lá no último andar, do condomínio fechado. E ela falou assim: então, o senhor tem uma cama, e eu tenho que procurar um papelão para me cobrir, para mim também me proteger. E de vez em quando o guarda passa para me bater. E eu não podia nem dormir direito. Sabe aquele dia que eu chegava na igreja do senhor, tudo arrumadinho, com roupa nova, tomando banho, e o senhor ficava feliz? Então, pois é. Eu não podia entrar no shopping center para comprar uma roupa, mas eu passava na 25 de março, eu roubava uma roupa e ia tomar banho lá na Praça da Luz, e chegava limpinho, cheirosinha, porque eu gostava do senhor. Mas eu não tinha roupa para ir na igreja, porque se eu chegasse suja, de pé descalço, ninguém ia querer ficar perto de mim. E ela falou assim: tio, eu não consigo seguir Jesus desse jeito. Então esse é o estereotipo que nós temos de ser cristão. Vestidinho, com comidinha quente, cheirosinho, para ir na igreja. Então o evangelho que nós estamos tentando servir é o evangelho para os iguais e não para os diferentes. E aí eu fiquei pensando: e agora o que eu faço com essa menina? Aí quem começou a chorar era eu. Aí ela falou: tio, não chora não. Eu falei: não, estou chorando. Que agora eu entendi o que é o evangelho. Dentro do prostíbulo, Deus me mostrou o que é o evangelho. Porque lá em Mateus 25 ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, dai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Jesus era calvinista. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava preso, você foi me visitar. Mas para quem nós fizeram? Bom, se vocês fizeram um desses meus pequenos, o meu fizeram. E lá eu comecei a ver Jesus na vida daquela menina. E eu falei para ela assim: então vamos embora. Vamos embora agora. Eu vou cuidar de você. Vou cuidar do seu bebê. Vou te dar um lugar para morar. Vou te dar tudo o que você precisa para você viver. Eu entendi que é evangelho. Mas sabe o que ela disse para mim? Tio, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Que eu encontrei alguém que me ama. E esse alguém é o traficante. Quando nós não entendemos o evangelho, não tem mais tempo para as pessoas. Não dá mais tempo para ajudar ninguém. Quando nós ficamos reduzidos ao pensamento religioso, de não cooperar por causa da forma que a gente valoriza ou valora a pessoa que está do lado de fora. E eu saí com aquele negócio na minha cabeça, martelando na minha cabeça, no meu coração, não dá mais tempo. Não consegui ajudar. Talvez o Deus que chegou a mensagem de você. Falaram para você desligar essa porcaria, porque 45 minutos você não vai sofrer e ficar sem. Mas uma das coisas que ele está falando, ele está falando assim: cara, não dá mais tempo para viver uma vida religiosa sem fé e abandonar essa religião que não funciona. Uma religião só devocional que te engessa e que te deixa longe de Deus. Muitas vezes nós recebemos informações na nossa cabeça e no nosso processo educativo que vão de verdade engessar a gente para a gente não ver o outro como ele é e a necessidade que ele tem. E aí nós eliminamos todo o fator de paz que a gente pode
para ser produtor de paz, não é suficiente ser um bom marido, não é suficiente ser um bom filho, não é suficiente ser um bom crente, não é suficiente ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom trabalhador. Para ser produtor de paz, precisa ir além dessas coisas. Porque para ser bom pai, boa mãe, bom irmão, bom filho, até o espírita é, até o católico é, até o testemunha de Jeová é, até qualquer religião é. Porque os artifícios morais que as religiões fazem são as mesmas para todas. Agora, quem quer ser produtor de paz precisa ter mais do que isso. Precisa ter solidariedade, precisa ter gratuidade, precisa dividir as coisas, precisa cooperar com o falido, precisa cooperar com o supérfluo da sociedade, com o descartável que a sociedade produz. E muitas vezes nós não estamos nem querendo fazer isso. Então, para sermos produtor de paz, nós precisamos sair do nosso modelo religioso para poder servir de verdade o que é o Evangelho. Vir à igreja não te faz ser crente, porque vir à igreja é uma manutenção da sua fé, para não falar que você não precisa vir. Manutenção da sua fé. Então você vem para manter a sua fé, para fazer a manutenção. É a mesma coisa que você tomar um Gatorade espiritual, né? Você toma um Gatorade e vai embora, mas aí você vai gastar onde a sua energia? Na frente da televisão assistindo Fantástico. Ou então Malhação, porque Malhação já há anos está malhando você e você já entende que não serve para nada essa novela. Mas está malhando você fica lá, firme e forte. Então, se nós queremos ser produtor da paz, nós precisamos ter a realidade e conhecer a realidade de cada pessoa que nós estamos ajudando. E não valorizar pelos atos que elas cometeram, mas valorizar pelo que ela é. Porque Deus faz cair chuva para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. Nós temos uma forma de valorizar, mas Deus tem outra. O que interessa é a pessoa e não seus erros. Hoje o que interessa mais são os erros que as pessoas cometem, não elas. Por isso que a gente começa não ajudando ninguém, porque a gente está mais interessado no que ela faz do que o que ela é. Então, se nós queremos ser produtores de paz, nós temos que primeiro entender que a pessoa vale mais do que os seus erros. Porque se ela não valoriza, se não for um valor maior do que os erros, não adianta querer trabalhar pela paz de ninguém. Nós vamos trabalhar pela paz dos iguais, só dos iguais. E isso não elimina a violência e a injustiça. Só elimina a violência e a injustiça quando nós trabalhamos para todos, que são bons ou maus. Nós construímos a casa de uma pessoa chamada Maranhão. E esse cara, ele tem uma família sensacional. Ele é bêbado, a mulher é prostituta e ele tem 3 filhos. Esse cara. E nós fomos lá construir a casa. Aí nós construímos um sobrado. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e tal. E o pessoal da favela, os traficantes, falando para mim assim: mas cara, nós estamos construindo a casa para esse vagabundo. Mas por quê? Tem que construir casa só para o bonzinho? Não, olha como ele é, olha a mulher dele, olha isso aqui. Olha, eu só estou construindo a casa porque ele não tem casa. Só isso. Aí eu falei para o cara: olha, Deus faz construir casa para os bons e para os maus. Não é só para os bons. A Bíblia diz isso. Mas onde está na Bíblia? Aí eu fui lá mostrar aqui, ó. A chuva cai para os bons e para os maus. O sol aparece para os justos e para os injustos. Então, a casa também precisa nascer para os injustos, para os maus, porque ele também precisa viver.
terminamos de construir a casa, fizemos uma festa, tal, entregamos a chave. Porque a gente não faz assim, nenhum estardalhaço em relação ao cara querer ter que aceitar Jesus para poder fazer a casa. Aí entregamos a chave do cara. Maranhão, quer falar alguma coisa? Quero, pastor. Bêbado que fala azedo de Deus. Até bêbado faz teologia. Aí ele falou para mim assim: sabe, pastor, todo mundo fala que Jesus está voltando. É verdade, todo mundo diz. Eu falei assim: mas Jesus não está voltando não. Como assim Jesus está voltando? Não, Jesus já chegou aqui. Sabe o que significa isso? Ele entendeu que através da bondade de alguns, ele sendo mau, recebeu de graça. E ele entendeu que Jesus estava lá. Então Jesus não está voltando. Quando alguém produz paz, Jesus chega lá. Essa é a realidade que a gente tem que viver. Não importa se é bom ou se é ruim, nós vamos ajudar. Não importa se tem vontade de cortar a orelha do cara ou matar ele. Não importa que você vai ajudar. Um menino de 7 anos ficou na minha casa, chama Jackson, mas eu queria batizá-lo de Jason. O cara era o Jason. Você tem uma ideia? É lógico que os insights de querer matar alguém, todo mundo tem. O que interessa é a prática que você vai ter, não os insights que você tem. Imagina, um cara Jason. O cara me destruiu com a minha casa. Primeiro, eu demoro para escrever alguma coisa. O cara foi lá e deletou o que eu escrevi. E eu, como eu sou expert em computador, não consegui achar. Aí eu queria já matar ele. Aí ele foi no banheiro, porque ele estava com dor de barriga. Antes dele defecar na privada, ele defecou no chão. Aí ele defecou andando. Aí eu falei para ele assim: Jackson, o que você está fazendo? Aí ele olhou para mim com uma cara de perdido. Eu falei assim: só queria fazer um rim, mas esse é muito frágil. Sabe quando vem aquele vídeo na sua cabeça? Corta os braços, as orelhas. Joga no esquartelo, joga no saco preto, amarra, põe fogo. Mas Jackson, limpa isso. Ele pegou a primeira blusa que tinha e passou lá. Era a única blusa que o menino tinha na minha casa. Mentira, vai, termina de limpar. Aí nós vemos o banho dele no banheiro, tudo limpando tudo e tal. Aí sentei de novo para escrever, o Jackson veio. Tio, dá um copo com água. Eu olhei para ele agora, vou cortar a cabeça dele. Mas eu sou de Jesus, eu não posso fazer esse negócio. Então, só se você me der um abraço. Cara, esse moleque se jogou no meu colo. Falou: tio, tão bom estar aqui. E a gente estava cuidando dele por 7 dias. Era uma penitência que ele estava Revela de 7 dias, o Jackson de 7 dias. Não é que ele estava tomando remédio, um antibiótico. Aí ele estava tomando antibiótico com a família dele, a mãe dele está presa por causa do tráfico de droga. O pai é um bêbado, as irmãs têm que cuidar dos filhos e ele fica jogado nas praças. Então nós levamos ele para dentro de casa para dar o remédio para ele. Mas nesse contexto todo, mas ele me abraçou, falou: poxa, que legal que você está cuidando de mim. Mano, aquilo acabou com a minha vida. Falei: meu, daqui 5 dias, esse moleque vai ter que ir embora. E quem vai ser ele? Então a gente está tentando construir a paz para essa família, para que ele possa também exercer a paz. Então muitas vezes, trabalhar pela paz não é algo que vai dar prazer para você, vai atrapalhar a tua vida, vai acabar com as suas propriedades, vai terminar com aquilo que você mais gosta, né? Minha mulher, ela gostava de
de um lençol que ela punha na cama. O Jackson ligou a chapinha dela e passou no pano para ver o que acontecia. E aí foi muito legal, porque ele dividiu a coxa em duas. Aí quando eu cheguei, ela estava chorando, eu falei, o Jackson acabou com a minha coxa. Eu falei assim, bem, pensa positivamente. Você pode dormir com uma parte da coxa ou não com a outra. Então, vai acabar com a sua realidade, com a sua agenda, com as coisas que você ama, porque Ele vale mais do que os erros que Ele está cometendo. Então, quando você quer exercer e trabalhar pela paz, você tem que valorizar o ser humano mais do que o erro que ele comete, porque senão não vale a pena a gente trabalhar e nem ser igreja, se a gente não começar a valorizar as pessoas que vão entrar e que vão trabalhar e dar trabalho para a gente. Então é algo que a gente precisa pensar, se vale a pena ser igreja, porque ser igreja é ser o promotor da paz, é ser o cara que vai trabalhar pela paz da cidade. E a paz da cidade só pode começar pelos lugares violentos que a cidade está inserida. Então esse é a primeira das 50 que eu queria falar para você. Então a igreja diaconal, ela tem que saber que ela é a promotora da paz. E a sociedade está esperando a resposta e a ação da comunidade chamada cristã. A segunda coisa que eu queria dizer, que é interessante nesse texto, é o que Jesus faz com os seus discípulos. Ele aparece para os 11. E se Judas não tivesse vendido ele por algumas moedinhas baratas, ele também ia aparecer para Judas. O que significa isso? Jesus aparecer para os 11. Significa que uma igreja diaconal, ela tem que estar disposta a dar uma nova chance para aqueles que foram os traidores. Só dá para servir mesmo que o cara tenha traído você. É isso que Jesus está falando. Imagina você, sai com 11 amigos, vai no bar, não pode tomar nem pinga, nem cerveja, porque é crente, né? Não sei se aqui em Ribeirão pode, mas lá na minha cidade não pode, crente não pode ser, né? Então aí você vai lá tomar um Guaraná e tem muita gente viciada em Coca-Cola, mas então vamos tomar Coca-Cola. Então aí você senta lá e tal, aí a polícia aparece, pega você, põe você na parede, os 11 também na parede, todo mundo vai bater a capivara para os corintianos. Para quem não é corintiano deve ser, né? Assim, o currículo penal do cara. E aí ele vai lá, vem e tal, e fala assim, você vai ter que ir com a gente no camburão, cara, porque você está pedindo assim, assim, assim. Aí quando você entra no camburão, os 11 vão falar o quê? Puxa, coitado, outros vão falar, não falei que ele não era muito legal? Esse cara tinha problema, que ele sempre fez tanta bondade que eu acho que esse cara tinha problema. Aí você vai para a cadeia, ninguém te defende, ninguém cuida de você. 3 dias você fica lá no Corró comendo bandeco azedo da Denadai, né? E aí você come e tal. Aí no 3º dia o delegado vai lá e fala assim, cara, desculpa, foi um erro aí, vai fundo. Você vai fazer festa com seus 11 amigos que não foram te visitar, não te defenderam, não foram... Você vai? Fala para mim, fala sério. Por isso que eu falo para Jesus, tu errou aqui, mano. Só pode ter errado. Eu faria outros discípulos. Mas Jesus não, cara. Jesus vai lá e dá uma nova chance para os malucos, mano. Dá uma nova chance para esses discípulos, cara. E essa situação faz com que a gente tenha que entender que a igreja ela só passa a ser diaconal quando de verdade ela está disposta a dar uma chance para aqueles que erraram com você. E é algo que a gente não
caras são amigos dele, vida. É impressionante. A igreja quer ser igual a Jesus. Mas essa ação a gente não tem. A gente quer matar o nosso inimigo. A gente quer matar aquele que nos trai. A gente quer matar aquele que nos condena. A gente quer matar aqueles que estão longe da gente. Aí tem um cara na minha casa chamado Mário. Ele está indo embora dia 23, ele vai para a Venezuela. Ele vai casar na Venezuela. Cara sensacional. Traficante de droga internacional. Gente boa. Chama Mário. Ele chora de vez em quando por saber que ele matou tanta gente vendendo cocaína pura. Um cara impressionante. Ele chegou da Alemanha direto para minha casa. E ele chegou com 2.000 euros na mala. E durante alguns meses, ele usou droga e se prostituiu. E eu estava estudando, e na minha casa só fica em silêncio da meia-noite às 5. Depois é bagunça. Então eu pegava da meia-noite às 3, às 4 para estudar e dormia um pouco. E eu sempre estava esperando ele. Ele pegava dinheiro, ia lá, se prostituía e usava droga. Aí ele chegava na janela, olhava para ele e falava assim: Mário, que bom que você chegou, hein, cara? Você não morreu. Deus está te dando uma chance. Vai lá dormir, amanhã a gente conversa. E durante dias, isso aconteceu. Até que minha mulher, ela falou assim: você vai fazer o que com esse cara? Ele vem, usa droga, se prostitui, ele chora na janela, você manda ele dormir. Você quer que eu faça o quê? Fica aqui na sala? Não, ele está aqui, não vem na cama. Nossa, tem que tomar uma atitude, meu irmão. Mas tá bom, vou tomar uma atitude. No outro dia, ele fez a mesma coisa. Vou ter uma atitude diferente agora, mais radical. Na hora que ele chegou, abri a porta. Cheguei, Mário, deu um abraço, tipo um leão, assim, um abraço de leão. Assim. Mário, que bom que tu chegou, mano. Estou feliz pra caramba. Deus está te dando uma nova chance para você viver sem esse negócio. Vale a pena, cara. Aí ele começou a me esmurrar o pé. Pá, pá. Por que você está fazendo isso? É só porque Jesus está te dando uma chance. E eu não posso te abandonar. Eu estou fazendo isso para você me mandar embora. Porque todas as vezes que eu usava droga, que eu me prostituía, meu pai me punha para fora, minha mãe não me deixava entrar. Todas as vezes que eu chego aqui, eu estou fazendo isso para você me mandar embora. Você não me manda embora. Mas porque Jesus não quer que você vá embora. Porque eu quero mostrar para você que esse Deus que eu sirvo é um Deus de uma nova chance. Ele senta na cadeira e começa a chorar. Imagina, um italiano chorando. Imagina. Escândalo, 3 horas da manhã. E eu, amado, chora mais baixo. E ele chorando. E eu falava para o Maná: o que está acontecendo? Ele falou assim: quero conhecer esse Jesus. Quero conhecer esse Jesus que você fala. Que é um Jesus da nova chance. Mas então eu quero prometer para você também algo. Não vou me prostituir mais. Não vou mais usar droga. Por causa das chances que você me deu. E depois daquele dia, 4 anos se passaram. Nunca mais usou droga. Nunca mais. E uma das coisas que eu acho de muito tão interessante é que ele sempre retoma: Jesus, cara, que me deu uma chance. E nós? Quantas chances nós tivemos? Quantas chances Deus já nos deu para viver? E nós muitas vezes esquecemos das chances que Deus me deu. Quando você mente, é lógico que aqui ninguém mente, que todo mundo é crente, né? Ninguém mente. Só lá em São Paulo que acontecem essas coisas, os caras mentem. Né? Mas mentira é falar que Deus não existe. Quando você mente, você está falando para o seu próximo da seguinte forma: bom, eu estou falando para você que meu Deus não pode ouvir que eu estou mentindo para você.
fala assim, bom, meu Deus não está vendo, eu estou mentindo. Então ele está cego. Quando eu minto para o meu próximo, eu estou falando, não, o Deus que eu sigo não está aqui, então eu posso mentir. Então, quando eu minto, eu estou falando que Deus não existe. E é claro que todo pastor que é pastor, quando os namorados estão no carro e que o vidro está tudo embaçado, e o carro está balançando para lá e para cá, a gente tem que acreditar que o cara está orando pelo mundo. Não é? Então, quantas chances Deus já te deu? A gente não pode enumerá-las, porque são muitas. E por que nós, que acreditamos em Jesus, não podemos dar chance para os outros viverem? Qual é o motivo que faz a gente não dar chance para ninguém? Sabe por quê? Porque eu acho que eu sou melhor do que ele. Mas em Jesus, todos são iguais. Não tem diferença. Todos são iguais. Eu estava falando para minha mulher semana passada que eu estou com uma saudade de ter assassino em casa. Porque eu já morei com dois. Né? 2 assassinos. Falei, eu vou de volta para a cadeia porque eu quero trazer um assassino para morar com a gente. Aí minha mulher, meu Deus, já está faltando isso mesmo na nossa casa. E eu morei com um cara que matou 6 pessoas e ficou 14 anos no Carandiru. Ele foi direto para minha casa. E ele sempre falava da seguinte forma: eu só me converti a Jesus porque um cara teve coragem de falar para mim, quando é que você vai deixar de ser sem vergonha para andar com Jesus? Ele se converteu porque alguém falou para ele, quando é que você vai deixar de ser sem vergonha e seguir Jesus? Esse é o evangelho para ele, se converteu. Né? E aí ele foi morar em casa. Mas pensa num cara, gente boa. Matou 6 pessoas, ficou 14 anos. Mas gente boa. Todas as vezes eu sinto falta dele, porque todas as vezes que eu chegava de viagem no carro, ele era o primeiro a correr lá. Ele me abraçava, me beijava. Eu falei, meu, você era assassino, agora tá virando bicha, cara. Pô, cara, não é assim, pô, eu tava com saudade de você e tal. Eu falei, não, então tá beleza. Aí ele pegava minha mala, sabe, um cara grandão, cabeçudo. Não é igual o cara desse cara cabeçudo, pequenininho. Eu pegava a mala e vinha andando. Aí a gente entrava na casa junto e falava assim, cara, vou falar uma coisa pra você, cuidei da tua família. E eu olhava e falava assim, todo mundo tá vivo, né? Mas ninguém, eu sou crente agora, não é verdade? Você é crente. Então, se não era uma chance para esse homem, o que seria dele? Se as pessoas não dessem a chance que ele precisava para voltar à vida, o que seria? Então, uma nova chance é o que a igreja precisa exercitar com os seus membros e com as pessoas de fora da sua comunidade. Precisa exercitar a nova chance. Quantas pessoas foram deletadas, excluídas, destruídas, que nós, por causa da nossa religião, nós destruímos, excluímos, deletamos, porque nós não queremos dar uma nova chance para a pessoa. Mas o Evangelho é o Evangelho da nova chance. Se queremos ser diaconal, nós precisamos dar uma nova chance, porque é aí que nós vamos servir. Jesus estava lavando os pés de quem? Ele estava lavando os pés dos traidores. Ele estava lavando os pés do delator. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, que ele ia ficar só. Mas ao mesmo tempo nós esquecemos
aquela que você tinha. Então nós precisamos entender que o Evangelho, ele vai dar sempre uma nova chance. A religião não. A religião deleta, destrói, abandona, segrega, mas o Evangelho não. O Evangelho traz para perto, cuida, mesmo sabendo que vai ser traído por ele. É algo diferente. Quem quer ser diaconal precisa entender que nós estamos para servir, mesmo dos traidores. Para servir, precisamos dar uma nova chance. Então, a terceira coisa que eu queria dizer das 50, ou das 47 que falta ainda, é que Jesus ele vai falar para os seus discípulos da seguinte forma. O Carneiro já pegou uma parte disso que fala sobre mártir. E Lucas, quando ele fala sobre testemunha, não é algo de falar, é algo de vida. Testemunha nesse texto é martos. E martos significa que eu vou servir da mesma forma que o meu líder serviu e vou morrer da mesma forma que o meu líder serviu. Martos significa morrer pela causa, se parecendo com o líder, ou seja, se parecendo com Jesus. Então a expressão da justiça de Deus é o Cristo, que é a nossa esperança. Então as atitudes que o Cristo tomou, nós precisamos tomar como martos que somos. Só assim as pessoas vão ver quem é Jesus. Elas só podem ver Jesus quando vocês tiverem atitudes iguais às de Jesus. Então isso significa que ser martos significa que eu tenho que me parecer com Jesus. E eu não posso me parecer com Jesus com as vestimentas, com a barba, com o cabelo, mas eu tenho que me parecer com as atitudes de Jesus. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos no último capítulo de Lucas: vocês vão se parecer comigo. E é isso que traz alegria, que traz felicidade, se parecer com Jesus, ter atitudes iguais à de Jesus. E não tem uma outra definição sobre as atitudes de Jesus, a não ser em Atos 10:37, que Pedro vai falar para o palmeirense Cornélio, falando assim: olha, você não conheceu esse Jesus que veio desde a Galileia até a Judéia fazendo o bem? Então as atitudes de bondade que nós temos vai fazer com que a gente se pareça com o Cristo, que está vivo, ele não está morto. A tese de teologia da esperança do Jorge Moltmann não significa que a esperança é só porque ele veio, é porque ele já está. Então ele está vivo, ele não está morto. E quando nós temos atitudes de bondade, nós simplesmente estamos falando que Jesus está vivo. E é isso que faz com que a gente seja pessoas diferentes, quando nós temos atitudes de bondade. Mas uma das coisas que ultimamente a igreja cristã não tem feito são atitudes de bondade. Ela pensa mais o mal do que o bem. Antes ela pensava o bem, agora não pensa mais. Todas as articulações do primeiro século ou da igreja primitiva era de fazer o bem para as pessoas. Tanto é que ela cai na graça da cidade. Por quê? Porque ela estava fazendo o bem, não tinha necessidade nenhum sequer entre eles, e todas as atitudes que eles tinham eram de bondade. E nós precisamos resgatar essa vontade de novo, para que o mundo veja que Deus está vivo. Como que nós fazemos para falar que Deus está vivo? Quando nós praticamos bondade. E aí quem pratica bondade é otário. Então nós não fazemos porque nós não queremos ser otário. E a maioria dos jovens que estão na faculdade, eles são impulsionados a fazer o mal. Por quê? Porque se você fizer o bem para alguém, você vai ser otário. Não, faz não, cara. Esse cara não merece não. Mas se parecer com Jesus é fazer bondade. E não importa. Eu quero terminar contando uma história de uma mulher sensacional. Essa mulher chama Kelly, uma paraense, gente boa. Ela veio do Pará fugida. Ela veio fugida porque ela amava tanto o marido,
marido batia nela todo dia, dormia pelado, nu. Batia, dormia pelado. Chegava bêbado, batia, dormia pelado. Aí ela falou, puxa, eu gosto tanto desse cara que eu vou fazer um negócio. Comprou uma passagem para São Paulo, afiou um facão bem legal e ficou esperando. Bateu nela, deitou, dormiu, nu. Ela pegou o órgão genital, cortou, jogou fora, pegou a mala e fugiu. Gente boa. Talvez essa seja a estratégia para você com seu marido. Né? O maridão até cruza a perna. Vou dormir de olho aberto. Mas é só para quem bate na mulher. E essa mulher, eu conheci ela, e ela fala para todo mundo isso. Você chega para conversar com ela, ela fala assim, eu amo meu marido, eu cortei o órgão genital dele. E aí conta a história, dá risada, uma mulher feliz, alegre. Mas ela está se prostituindo lá na Avenida do Pedro. Minha amiga, assim, do peito, chegada. E a gente conversa muito, ela conta piada, fala palavrão. Eu gosto muito de palavrão, eu posso não gostar de mentir, mas de palavrão eu gosto muito. E aí eu fico ouvindo ela, de vez em quando eu aprendo os palavrões novos, aí eu treino, tá, né? E aí a gente fez uma grande amizade. Ela leva a doação para minha casa, eu vou lá na casa dela, ela faz meu cabelo, eu ajudo a cuidar das crianças que ela tem 2 imperativos e uma criança paraplégica da irmã dele. Né? E aí ela fica cuidando, eu falo, meu, por que você se prostitui? Ah, eu me prostituo porque eu tenho que cuidar dessas 3 crianças e eu não tenho profissão. Então a gente tem que arrumar uma profissão para você. Vamos te ajudar a fazer o que você mais para. Cortar. Não vai cortar o pelo de ninguém, né? Você tem que cortar o pelo do cachorro. Então vamos ensinar você a cortar o pelo do cachorro. Porque você já sabe cortar, então corta uma coisa legal. Aí fizemos um curso, demos um curso para ela de pet, de fazer, cortar o pelo do cachorro e tal. E aí teve um momento que nós descobrimos qual era o aniversário dela. Vamos fazer aniversário. Aí fomos no mercado, todos os missionários pegando para comprar as coisas, linguiça, bolo, prato. Aí nós vimos um movimento lá, prostituta, bandido, traficante, tudo pegando. Oh, meu Deus, tem muita gente boa aqui nesse supermercado. Vou chamar para ver o que está acontecendo. Travesti. Aí, chega aí. Todo mundo foi lá no meio do mercado. Você está fazendo o que aqui? Um movimento. Não, pastor, sabe o que é? A gente está comprando umas coisas para a gente fazer a festa da Tapiana. Eu também estou, vamos dividir, tá? Que legal! Aí, eu sei que eu passei pelo caixa, né? Eu não vi nenhum deles passando pelo caixa. Aí quando eu saí fora do mercado, não estava tirando daqui, ó. Meu, vai ser aonde, né, a festa? Aí os caras estavam indo para o prostíbulo, onde eu quero trabalho, né? Aí ele estava indo, não, pastor, a gente tem um lugar melhor para ir. Eu falei assim, fala onde é? Não, você não vai gostar. Eu falei, não, fala, já estou enrolado mesmo, vai enrolado. Aí os caras falam, não, sabe o que é? Tem um lava rápido que o cara fala que fecha, mas não fecha porque o cadeado está quebrado. A gente vai lá, abre, faz a festa, depois a gente limpa tudo e ele nem percebe o que a gente fez. Ai, meu Deus do céu. Os pastores de Santo André já me amam, né? Imagina eu sendo preso.
trabalhando, então não podia sair naquela hora, teve que picar o cartão para sair, porque não tinha dado o tempo dela, né? E aí ela saiu, chegou, todo mundo feliz. Quando ela chegou, todo mundo, ei, cara, você quer? Começaram a cantar parabéns. Aí os crentes que estavam comigo, não, a gente tem que orar. Eu falei, lógico, a gente tem que orar, né? Vamos orar. E todo mundo deu a mão e tal, deu os braços, né? Mas vamos dar a mão. Mas aí foi interessante, porque eles não deram a mão, eles foram se abraçando assim, sabe? E aí foi fazendo uma roda em volta da Kelly, assim. E o travesti que estava com praqueçar, ele ficou bem assim na minha frente. E aí a gente orando e tal, e eu olhando, eu falei, puxa, como é feio, né? Esse ensaio. Já pensando, né? Vamos orar, quem vai orar então? Lógico, quem vai orar é o símbolo religioso, que é o pastor, né? Aí aquele, não, pastor, cara, você não imagina a manifestação de Deus num lugar invadido. Eu nunca pensei que Deus ia estar lá. Eu estava, mas eu achava que Deus tinha ficado lá do lado de fora do portão. Mas nós começamos a orar. E a moçada, os travestis, as prostitutas, os bandidos, todos começaram a chorar. Eu falei assim, mas eu tenho muito poder, eu estou orando, todo mundo chorando. Eu até me senti assim, uma coisa, né? Impressionante. Caiu algo aqui do céu. Deus está aqui. Aí eu também comecei a chorar, né? Porque todo mundo está chorando, então eu vou chorar também. Aí enquanto a gente estava orando, a calcinha do travesti é diferente. O órgão genital para trás. Quantos já sabem disso, né? Mas daí a calcinha quebrou. E aí, os travestis, as prostitutas vieram conversar com os missionários. Falaram assim, cara, nós lembramos da nossa história na igreja. A maioria deles já tinham tido uma passagem pela igreja evangélica. E isso me trouxe uma grande preocupação, porque eles estão do lado de fora. E eles estão do lado de fora, porque eles não tiveram uma chance do lado de dentro, né? Um rapaz que a gente conhece há muitos anos, ele era maestro do coro de uma igreja, de uma denominação grande no Brasil. E por ele ter uma inclinação homossexual, o pastor pôs ele para fora e ele nunca mais voltou. E ele contou essa história chorando, que ele gostava de cantar, e ele começou a cantar as músicas, o hino cristão, o cantor cristão, uma voz bonita. E eu falei, puxa vida, por causa de não dar chance, esse homem está aqui agora. E aí nós escutamos tantas histórias. Aí chegou na hora da Kelly cortar o bolo, Kelly cortou o bolo, colocou um garfinho, assim, ó, quero falar um negócio. Todo mundo ficou em silêncio. E eu falei assim, eu quero dar esse pedaço de bolo para uma pessoa que eu achava que não me amava, mas hoje eu sei que ela me ama. Quero dar esse pedaço de bolo para uma pessoa que eu achava que ele nunca ia estar comigo, mas hoje eu sei que ele está comigo. Aí ela falou assim, eu quero dar esse pedaço de bolo para Jesus. Ele testemunhou na frente de um grupo de pessoas que a igreja não está acostumada a testemunhar. Mas o impressionante foi que ela entendeu que testemunha é aquele que parece com Jesus. Ela virou para um dos nossos missionários e disse, eu não sei direito aonde Jesus está, mas eu sei que você se parece com Jesus. Você pode comer esse pedaço de bolo no lugar de Jesus. E aí o missionário, pegando um pedaço de bolo, ele disse, eu não posso comer sozinho, porque eu também vejo Jesus em você. E todo mundo em silêncio.
começou a ver que Jesus estava lá. Por causa da vida que esse missionário deu naquela. E ela disse da seguinte forma: eu quero prometer aqui, diante de Deus e de vocês, eu terminando o curso, eu vou parar de ser prostituta. Ela terminou o curso e parou de ser prostituta. Sabe por quê? Porque alguém que serviu sem rejeitar pôde mostrar que Jesus estava nele. A igreja, ela precisa aprender, ela precisa trabalhar pela paz, ela precisa dar uma nova chance para as pessoas. E que ao testemunhar, ela vai fazer o bem para que as pessoas possam ver que Jesus está vivo. O mundo fala que Deus está morto, mas quando nós fazemos o bem, nós mostramos que Deus está vivo. Então eu quero desafiar você nessa noite a se tornar um diácono do Evangelho, não da igreja. Porque da igreja muitas vezes o pastor dá o diaconato para quem tem um bolso grande, não um coração grande, né? Não estou falando nessa igreja, algumas igrejas, lá em São Paulo acontece isso, né? Mas eu quero desafiar você a ser diácono do Evangelho, fazendo o bem, 1 hora por semana. São 52 semanas. Então 52 horas no ano você vai fazer 1 hora de bondade. Aí você pode falar assim: mas como que eu vou fazer bondade? Só para as pessoas que você não conhece ou para as pessoas que não gostam de você? Mas como que eu faço bondade? Bom, então tem que explicar, porque o crente não sabe mais fazer bondade. Então tem que explicar, né? Crente é uma maioria corintiana, não sabe direito. Então, é assim: você está vendo uma senhorinha varrendo a calçada, você vai pegar a vassoura dela, não vai voar, vai terminar de varrer. Vai terminar de varrer a calçada e vai entregar a vassoura para ela e vai falar para ela: olha, Deus te abençoe, um bom dia para a senhora. Ela vai perguntar: por que você está fazendo isso? Só para falar que Deus está vivo. Não é nada. E deixa ela. Tem um irmão ou tem um rapaz que está construindo uma casa, vizinho seu, você nem conhece ele direito. Você vai lá, você pega a colher de pedreiro e taca cimento na parede. Deu 1 hora, você larga a colher e vai embora. É assim, 1 hora de bondade. Tem um cara empurrando o carro para chegar no posto de gasolina, está longe. Você para o carro e vai empurrar o carro. Deu 1 hora, você deixa o cara sozinho. Porque crente é normativo. Se falou 1 hora, ele não vai fazer 2, ele vai fazer 1 hora só. Né? Então tem um cara precisando aprender matemática. Você vai lá ensinar ele 1 hora. Depois você larga o lado e você vai embora. 1 hora só. Eu quero desafiar você a fazer 1 hora de bondade por semana. Aí você pode esquecer de fazer essa 1 hora de bondade. Então aí o que você vai fazer? Você vai gravar uma musiquinha sua, 1 hora de bondade, 1 hora de bondade, por semana, e aí você põe no toque do seu celular. Quando alguém ligar, você vai escutar 1 hora de bondade, não pode esquecer, tem 1 hora de bondade. Né? Ou então você põe na televisão, você põe aonde você mais vai. Se é na televisão, você põe uma faixa, 1 hora de bondade, na frente da televisão. Se você vai na geladeira, antes de abrir, você põe uma faixa na geladeira, 1 hora de bondade. Né? Se você fica muito no Android ali, você escreve no dedo, 1 hora de bondade. Você escreve no dedo, 1 hora de bondade. Né? Certo? 1 hora de bondade por semana. Não é muito. E aqui nós estamos em quanto? 100 e poucas pessoas?
Então são 100 horas de bondade por semana. Não tem sociedade que vai aguentar a bondade dessa comunidade. E todo mundo vai querer saber qual é o Deus que você serve. Porque Ele está vivo. E a sociedade anseia por um Deus que está vivo. Mas ela não está acreditando que Deus está vivo, porque não tem cristão fazendo bondade. Você topa fazer uma hora de bondade para mudar a realidade da sua cidade? Você topa? Fica de pé aí, que eu quero ver. Quem quer? Não, só quem quer. Fica de pé quem não quer. Por favor. Porque assim, se você está de pé, eu quero acreditar que você quer fazer. Então eu vou orar para que, se você não fizer, Deus te dá uma artrite, uma artrose. Tá bom? Se você tem artrite, eu vou pedir para Deus duplicar a artrite, a artrose e tal. Né? Tá bom? Mas, gente, vale a pena ser bom. Porque essa é a essência de ser diácono. Ser bom. Tá bom? Vamos orar. Deus querido, te agradecemos pela oportunidade que nós tivemos e te pedimos, Senhor, que esse desafio seja para toda a igreja e que nessa hora eles possam entender que a sua essência, o seu caráter é ser bondoso. E se o Senhor é bom, nós queremos ser bom também. Então, Deus, nos ajude a sermos bons. Nos ajude a valorizar as pessoas mais do que os seus erros. Nos ajude, em nome de Jesus, a trazer a paz de volta que foi perdida, porque nós esquecemos de trabalhar por ela. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.